Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Luiz Henrique e nós vamos começar mais uma call de fechamento agora da nossa segunda-feira, referente ao dia 25/5/2021. Beleza? Vamos lá. Essa daí foi a movimentação prévia do dia. Vamos começar a nossa leitura. Nada diferente do que já tem gravado em todos os outros vídeos que eu tenho na lista de reprodução sobre as calls de fechamento. Vamos lá. Deixa eu puxar bem aqui para a gente ser um pouco mais dinâmico. Só um minuto. Vamos lá. Pregão abre aqui nessa primeira barra. Já tem um volume expressivo, mas eu tenho que esperar, né, entrar volume institucional para eu conseguir identificar se há ou não player já se posicionando aí, provavelmente para compra ou para venda, beleza? Vamos lá? Pronto, tá aí, né? Através do comportamento volumétrico aqui, a galera que já fez a mentoria, que é meu aluno, já sabe o que significa isso. Eu tive o posicionamento de um grande player aqui e eu vou marcar aqui essa região onde ele se posicionou, beleza? Vamos lá. Após ele se posicionar, após o grande player se posicionar, beleza, ele se posicionou aí. Mas só que eu não sei se ele está comprado ou se ele está vendido, certo? O que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar o movimento prévio, ou seja, o próximo movimento, o movimento de afastamento, para eu conseguir discernir se esse player, se ele é comprador ou vendedor. Beleza. Eu tive meu movimento prévio de alta aí, e aí o que eu já fiz aqui, ó, tá plotado aqui. Presta atenção. Eu tive essa região aqui como a região onde o player se posicionou. Eu esperei o próximo movimento, o movimento prévio, para saber se ele estava comprado, se ele estava vendido. E o gráfico fez o quê? Deu uma estourada na alta aqui. Então, presta atenção. Eu tive um grande player que se posicionou e eu ainda não sei se ele está comprado ou se ele está vendido. Mas após o posicionamento dele, o mercado dá essa leve estourada na alta. Então, a partir desse momento, eu já consigo discernir que esse player pode estar provavelmente comprado. Concorda comigo? Beleza. Eu vou começar a medir aqui, através do nosso Midas VWAP ancorada, eu vou começar a medir o preço médio desse big player a partir do momento em que ele se posicionou. E vamos ver como é que vai ser o comportamento quando o preço chegar em cima dessa região. Beleza? Olha lá, ó, um toque, dois toques, três toques nessa região. Ou seja, eu tive um player que se posicionou aqui e eu não sabia, né, se ele estava comprado ou se ele estava vendido. Esperei o movimento prévio e ele foi de alta. Tracei o preço médio desse player comprador e agora eu estou vendo o que? Sucessivas defesas em cima do preço médio desse comprador. Se ele está defendendo esse preço médio aqui, ó, se o preço está tocando e revertendo, automaticamente eu consigo, agora sim, ter a plena certeza de que esse patamar aqui é um patamar de um player que está posicionado fortíssimo na compra. Por quê? Porque ele está defendendo seu preço médio aqui, ó. Tu pode ver que o preço não veio nem testar aqui, ó, a região onde ele se posicionou. Testou o preço médio dele e foi defendido. Vamos ver o que acontece posteriormente. Mais um toque. E preste atenção aqui nessa estrutura que o mercado está formando. Certo? Se vocês voltarem nos outros vídeos do canal, vocês vão ver que eu falo sobre essa estrutura aqui, que é a onda de Elliott. Preste atenção. Eu tive um movimento prévio aqui. Ó, eu tive o player se posicionou aqui e eu tive esse movimento prévio de alta. Beleza. Então, eu já tive o que aqui? A pernada A. A pernada B corretiva, onde foi que ela aconteceu? Em cima do preço médio do comprador. E ele defendeu sua posição. E agora ele está me dando indícios de quê? Ele está me dando indícios de uma reversão. Então, o que eu posso fazer aqui? Se ele já me deu a estrutura 1 é A, 2 é B, 3 é C, beleza? Ó, 1. Se ele me deu a estrutura A, B, automaticamente, através das nossas projeções Fibonacci, a gente consegue, simples e fácil, encontrar o ponto de reversão dessa pernada, se ela de fato for uma pernada corretiva. Vamos aqui tentar filtrar aonde é que está a região de reversão desse movimento.
Beleza. Eu encontrei essa região aqui, ó, superior. Beleza. Vamos marcar ela, certo? Lembrando que o preço está indo para encontrar ela. Eu não sei como é que ele vai se comportar lá em cima, mas independentemente da forma que ele se comportar, eu vou estar preparado para reagir ao fluxo. Beleza? Vamos lá. O preço chega lá naquela região, que é o limite dessa pernada ABC aqui, e aí ele começa a fazer o quê, ó? Você consegue ver. Deixa eu puxar um pouco aqui mais para o lado. Opa, puxei demais. Ó, você consegue perceber o quê, ó? Que o preço engatou. Beleza. Só que agora a gente precisa ter, né, sagacidade para conseguir ler esse ponto. Preste atenção. O preço está lateralizado em cima de qualquer região? Se faz essa pergunta. Essas são as perguntas que você tem que se fazer durante o pregão. O preço, ele está lateralizado em cima de qualquer lugar? Não. Ele está lateralizado em cima de um ponto de decisão, que é o limite dessa pernada ABC. Concorda comigo? E aí você começa a ver aqui, ó, nessa região, o que, ó? Sucessivos e continuados comportamentos volumétricos, né? Que a galera que é do volume vai conseguir filtrar bem essa parte. Olha lá, ó. Você começa a ver sucessivos e continuados comportamentos volumétricos altíssimos, só que o preço está engatado, o preço travou, ele parou de entrar. Então, se eu tenho volume, né, se eu tenho esforço, mas eu não tenho resultado, que é a movimentação, então eu não estou respeitando a terceira lei de Wyckoff. Quando eu não respeito a terceira lei de Wyckoff, eu estou tendo um comportamento volumétrico negocial ou um comportamento volumétrico direcional. Lembrando que volume direcional é quando entra volume e o preço desloca. Volume direcional é o volume que desloca preço. Agora, o volume negocial é quando eu tenho comportamento volumétrico, mas eu não tenho movimentação. Eu tenho esforço, mas não tenho resultado. E o que o volume negocial em si significa? Significa volume de troca de lotes. O que volume de troca de lotes significa? Significa que o dinheiro está trocando de mão. Agora eu te faço uma pergunta. Se eu estou tendo esforço e não tenho resultado, então eu tenho volume negocial, então eu estou tendo dinheiro trocando de mão, esse dinheiro está trocando de mão em qualquer lugar? Não. Esse dinheiro está trocando de mão em cima de um ponto de decisão, que é o limite dessa pernada C do movimento ABC das ondas de Elliott. Ficou claro? Ou seja, eu estou em cima de um ponto de decisão, que é uma resistência. Eu estou em cima de uma resistência e eu estou tendo volume negocial. Ou seja, o dinheiro está trocando de mão em cima da resistência após um movimento prévio de alta. Ou seja, o mercado vem subindo, e aí ele encontra uma resistência. Em cima dessa resistência, que eu já sei que é um ponto que pode parar o preço, eu começo a ver sucessivas e continuadas trocas de lote, volume negocial. O dinheiro está trocando de mão em cima de uma resistência. Então, você acredita no rompimento desta ou na reversão do preço? Já está na tela. Galera, se eu estou em cima de uma resistência, para eu romper ela, eu tenho que ter volume direcional, que é o volume que desloca preço. Se eu estou em cima de um suporte ou de uma resistência e o dinheiro está trocando de mão, então eu acredito no quê? Eu acredito numa reversão de preço. Por quê? Porque a galera da compra está entregando todos os seus ativos, como nesse caso, para a galera que está disposta a vender. Entendeu? Ou seja, é por isso que você tem esse altíssimo comportamento volumétrico, porque o dinheiro está trocando de mão. Ou seja, a galera da compra está forçando para romper esse nível de resistência, só que a galera da venda está renovando fileira, está absorvendo de forma passiva ali inicialmente, para posteriormente agredir o mercado, né, para defender essa resistência de forma ativa. Galera que já fez curso e mentoria comigo já conhece esses conceitos, tá? Mas vamos lá, porque aqui é o grosso, certo? Só o que você precisa para operacionalizar o fluxo. Beleza. O dinheiro trocou de mão aqui em cima e a tendência começou a reverter.
Mas ela está indo de encontro ao quê? Ela está indo de encontro ao preço médio desse cara que está comprado aqui, ó. Então, essa região, ela poderia ter sido fortemente defendida aqui, certo? Preste atenção. Aqui nessa região, eu tinha duas leituras. Vamos lá fazer as duas, né? Olha, eu poderia ter o movimento de defesa, por quê? Porque o preço médio do big player que está comprado está passando ali e o preço médio geralmente é onde ocorre as defesas. Por quê? Porque o preço médio é o médio, né, dos preços que os players adquiriram tal ativo. Então, aonde está passando o preço médio dele é como se fosse aonde está a entrada dele. Vocês conseguem me entender? Quando você lança uma ordem de compra e de venda no 123.900 e fica lá plotada a sua entrada de compra ou de venda, certo? É como se fosse a mesma coisa, o preço médio deles, entendeu? Beleza. O que acontece? O preço médio também é a zona justa de negociação, correto? Ou seja, é em cima do preço médio onde eles negociam mais barato, para posteriormente, quando eles defenderem seu preço médio e continuarem o movimento prévio, a tendência, seja ela de baixa ou de alta, para posteriormente eles negociarem esses ativos mais caros que eles conseguiram negociar mais baratos quando eles se posicionaram ou quando eles defenderam o seu preço médio, porque o preço médio deles é a zona justa de negociação. É por isso que geralmente você vai ver as grandes defesas em cima dos preços médios. Mas preste atenção no negócio. Se eu te falei que o preço médio dele é como se fosse aonde está a entrada dele, tu concorda comigo que se ele perder o preço médio dele, isso pode gerar grandes prejuízos para ele? Sim, porque se ele está comprado e o preço passa da região dele para baixo, ele começa a ter prejuízo, ele começa a ficar negativo, entendeu? Mas só que tu tem que te atentar que o grande player, ele não opera com 100, 200, 300, 500 contratos como os nossos, né? Eles operam com 10, 15, 20, 30 mil contratos, certo? Eles se posicionam com essa quantidade, com essa volumetria de contratos. Beleza. E o que acontece? Quando o preço rompe o preço médio de um big player e ele começa a ficar em prejuízo, ele tem que se desfazer das suas posições para qual intuito? Com o intuito de reduzir cada vez mais o seu prejuízo. Beleza. Tu concorda comigo que esse preço médio é o preço médio de quem está comprado? E se eles estão comprado, o stop de quem está comprado é venda, assim como o stop de quem está vendido é compra? Então, tu concorda comigo que se esse preço médio dos compradores for perdido e eles começarem a estopar, eles vão ter que começar a vender. A partir do momento que um grande player começa a desovar suas posições, começa a estopar, isso gera grandes movimentos. Por quê? Porque eu te falei, eles não operam com 100, 200, 300 contratos, eles operam com 10, 15, 20 mil contratos, e 20 mil contratos já é um volume muito grande, já tem a capacidade de gerar grandes tendências, um stop de um grande player, beleza? E olha o que acontece aqui, ó, tentou uma defesa em cima do preço médio e perdeu o preço médio dele, beleza? Sem pânico, vamos continuar a leitura, olha, sem pânico. Ele perdeu o preço médio dele, mas ele tem aqui ainda essa região aqui, que é a região onde ele se posicionou. Olha o que acontece ali, ó. Ele tentou defender mais uma vez aqui, duas vezes, três, quatro, cinco vezes. Ele tentou defender a sua região, certo? E não conseguiu. E aí, preste atenção no que acontece posteriormente. O preço rompe esse fundo com volume direcional, ou seja, o que é o volume direcional? Volume direcional é o volume que desloca preço. Preste atenção, onde foi que o preço ficou lateralizado aqui, ó? O preço ficou lateralizado dentro da região onde o big player comprador se posicionou. Preste atenção numa coisa. Lembra que eu te falei que o stop de quem está comprado é venda? Então, tu acha que por que eles seguraram o preço tanto dentro dessa região, que é a região onde eles tinham comprado?
Eles seguraram o preço dentro dessa região para reduzir ao máximo os prejuízos dele. Como eles reduzem ao máximo os prejuízos dele? Aí, dentro dessa região, eles distribuem todos os lotes que eles tinham adquirido outrora no início do pregão. Entendeu? Aí eles distribuem e a distribuição ela é parte de um ciclo de um mercado de baixa, certo? Vamos lá, preste atenção. O preço médio do Big Player aqui após rompido, ele serve também como resistência. Por quê? Porque se o preço passar para cima dele, a galera que estava comprada começa a ficar no lucro e eles redominam o mercado. E a galera que apostou na venda, eles não podem deixar que isso aconteça, porque senão eles que vão ficar no prejuízo tendo que estopar suas operações, porque eles foram contra o Big Player que estava comprado. E vamos lá, ver o que acontece. Olá, o mercado começa a desenvolver uma tendência de baixa, assim como nós esperávamos. Eu coloquei no grupo hoje dos meninos aí, né, uma imagem. Eu vou tentar até procurar ela aqui. Que essa operação aqui de venda, ela tinha alvo. Como assim, Luiz? Alvo, ó, você traça um A, B, C aqui e você encontra o que aqui, ó? Você encontra essa região aqui como a região do limite dessa pernada C, dessa onda ABC das ondas de Elliott aqui, ó, A, B, C. Então você tem essa região como a região de reversão desse movimento, a não ser que aconteça o quê? Uma redistribuição aí dentro, certo? A gente vai ter que ler o fluxo aqui dentro para saber quais os caminhos o mercado pode tomar. Beleza. Da mesma forma que ele formou um A, aqui, ó, um ABC aqui para cima, tá vendo aí? Consegue observar? Ele forma um ABC aqui para baixo. E eu tenho como alvo essa região. E vamos lá ver se essa região tem alguma influência sobre o preço? Olha lá. O preço fica super lateralizado, correto? Aqui nessa região. Redistribuição, aqui dentro dessa lateralização, e o preço continua a sua tendência de baixa. Ou seja, olha o tamanho da tendência de baixa, deixa eu colocar em 5 minutos aqui. Olha o tamanho da tendência de baixa gerada pelo stop daquele grande player que estava posicionado no início do dia. Aí o mercado cai, distribui, cai, distribui, cai, distribui e cai. Por que que quando ele chegou aqui nessa região, ele reverteu? Agora vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha, daqui a alguns minutos. A gente já consegue notar aqui, ó, o que? O que eu tinha falado para vocês anteriormente. Presta atenção. Após o preço médio desse player ser rompido, o preço médio dele se torna uma resistência. Por que, Luiz, que o preço médio dele se torna resistência? Simples, por isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Simples, por isso aqui, ó. O preço passou para baixo do preço médio e a galera que estava comprada aqui, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a ter grandes prejuízos. Certo? Eles começaram a ter grandes prejuízos e eles começaram a se desfazer das suas posições compradas. Por que que o preço médio dele se torna uma resistência? Porque tu concorda comigo que se o preço fizesse movimento aqui, ó, se o preço fizesse esse movimento aqui, ó, vir aqui, romper, fazer pullback e voltar a engrenar uma tendência de alta aqui, tu concorda comigo que a galera que está comprada aqui, eles recuperaram o patamar e voltaram a ter lucro, e a galera que está vendida aqui, que vendeu aqui, que forçou aqui nesse rompimento, se o preço passar aqui para cima, eles começam a ficar no prejuízo. Ficar no prejuízo por quê? Porque a galera que está comprada aqui, ó, eles redominaram o seu patamar novamente. Como assim, Luiz? Redominaram o seu patamar? Eles conseguiram recuperar o preço médio deles, ó. Conseguiram recuperar o preço médio deles e tu te lembra que quando o preço está trabalhando acima do preço médio, significa que eles estão lucrando, certo? Aqui no caso da galera que está comprada. Se o preço está trabalhando abaixo, eles estão perdendo dinheiro, então essa região se torna resistência porque a galera que confiou e agrediu esse preço, para esse preço médio desse player comprador ser rompido, eles não podem se dar ao luxo e nem podem vacilar e perder essa região que eles acabaram de dominar. Porque se a compra voltar para o controle da situação, a galera que está na venda vai ter que começar a estopar. E o stop dessa galera
certo? Que estava na venda é o que? É compra. Então, a partir do momento que eles começam a estopar, eles começam a gerenciar o lucro da galera que estava comprada lá, ó, desde o início do dia, certo? Beleza. Para a gente finalizar, eu quero voltar bem aqui num ponto muito importante, ó. Uma defesa aqui, uma defesa. Vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto para mostrar um negócio para vocês, ó. O preço cai, distribui aqui nessa lateralização, cai, redistribui, cai, distribui e cai. Mas por que que exatamente aqui em cima desse ponto ele não redistribui? Ele começa a me dar indícios de uma reversão de preço aí. Simplesmente por causa disso daqui, ó. Se vocês voltarem às 3 últimas videoaulas do meu canal, vocês vão ver que lá eu abordo bastante sobre essa região aqui, ó. Né? O que que significa essa região? Eu tenho um player vendedor aqui em cima e eu tenho um player comprador aqui embaixo, certo? Se essa região de baixo for perdida, a venda começa a ter lucro, a compra prejuízo. O stop de quem está comprado é venda, eles começam a vender e a engrenar uma tendência de baixa. Do mesmo modo, a gente pode fazer a leitura contrária para se essa região fosse rompida. Galera da compra ia começar a entrar no lucro, galera da venda ia ter prejuízo, o stop de quem está vendido é compra, então o stop desse cara que está vendido aqui em cima iria gerenciar o lucro da galera que está comprada aqui embaixo. Beleza. E o preço rompe essa região e olha o que acontece aqui, ó. Faz o pullback em cima dela e engrena essa super tendência de alta, correto? Beleza. Essa região, que antigamente era uma resistência poderosíssima, após rompida, ela se torna um suporte. Olha lá, ó, o preço faz pullback aqui em cima dele e engrena essa super tendência de alta, que é o stop dessa galera que estava vendida aqui. Eu passei esse vídeo inteiro falando sobre isso e eu vou falar novamente. Tu concorda comigo que se essa era a região da galera que estava vendida, se ela foi rompida para cima, toda vez que o preço voltar aqui, ela pode se tornar um suporte poderosíssimo? Sim, né? E olha lá o que que o mercado faz. O preço. Vamos fazer análise. Ó, cai, distribui, cai, distribui e cai. Mas por que que aqui, exatamente nessa região, ele sente e começa a me dar sinais claros de uma reversão de tendência? Simplesmente porque ele está em cima de um suporte que era suporte poderosíssimo e foi rompido e agora, aliás, resistência, galera. Ele está em cima de uma resistência que era resistência poderosíssima, foi rompida, foi perdida. Agora, toda vez que o preço vier a testar aqui por cima, essa região, que era uma região de resistência poderosíssima, ela se tornou uma região poderosíssima de suporte agora também, podendo sofrer defesas nesse patamar de preço. E olha lá o que acontece? Reversão de preço exatamente em cima do nosso suporte. Beleza? Essas são as análises diárias do dia de hoje, segunda-feira, dia 25. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, pode colocar nos comentários que eu tento responder a todos. No mais, compartilhe o vídeo com seus amigos, o canal. Tentem assistir os outros vídeos. Lembrando que as calls de fechamento, galera, por mais que vocês achem que seja só eu aqui, um cara mostrando como foi os movimentos do dia, não. Durante a call de fechamento, eu dou várias dicas essas que valem ouro sobre leitura de fluxo. Então compensa assistir todos os vídeos até o final. É isso, galera. Deixa o like, seu comentário e até a próxima.